a honra ao Deus eterno e invisível, a Ele ao único que é digno. Estenda as mãos para cá. Eu quero fazer uma oração para que Deus use poderosamente o pastor Milton Neves. Pastor, é uma honra muito grande ter a tua presença no nosso meio. Curveu te recebe de braços abertos. Quem recebe o pastor Milton Neves de braços abertos, levanta a mão e diga glória a Deus. O povo aqui já ama o Senhor. Quem crê na vitória, diga glória. Então estenda a mão para cá, estenda a mão para cá. Porque tem gente que pensa que é fácil ser a boca de Deus para a vida do povo, mas não é. É uma responsabilidade muito grande. Então nós vamos pedir para que Deus use o pastor Milton como tem usado. Quem já acompanhou a mensagem dele aqui faz assim com a mão. Quem já viu ele pregando faz assim, né? É homem de Deus ou não é? Então estenda a mão para cá, estenda a mão para cá. Vamos pedir Jesus para usar ele poderosamente, né, meus irmãos? Tem gente que pensa que é fácil, mas não é fácil, né? Para estarmos aqui, nós tivemos muito sacrifício. Os jovens estiveram em oração há meses. Deus abençoe a todos os jovens do PED que estiveram conosco desde o princípio do ano, orando, né? Oramos, não foi fácil, mas aqui estamos, para a glória de Deus, meus irmãos. Os irmãos têm ideia, cadê o Edberto? Está ali. Deus abençoe sua vida, viu? Ele veio lá de Belo Horizonte, irmão, ajudar a gente aqui. O menino nem almoçou, os irmãos têm ideia. Eu também não almocei, nem eu, nem ninguém da minha família. Ficamos o dia inteiro aqui, desde quando a gente acordou até agora. Nós ficamos aqui, fomos em casa apenas por um instante, porque o meu filho mais novo, ele começou a dar febre. Aí a gente descobriu que ele estava com infecção no ouvido. Minha esposa ficou muito triste, porque mãe, você já viu, né? Quando viu o filho aumentando a febre e não poder fazer nada. Eu cheguei para ela e falei assim: não preocupa não, tudo que nosso esforço será recompensado por Deus, e o Deus que recompensará é o Deus que cura. Quem crê, levanta a mão e diga glória. Quando meu filho chegou aqui nesse evento, ele já estava correndo para lá e para cá, para o nome de Jesus seja glorificado. Quem crê, diga glória a Deus. Estenda a mão para cá, estenda a mão para cá. Senhor Jesus, neste momento de oração, eu lhe peço, ó Deus, pela vida do teu servo, pastor Milton Neves. Toma a boca dele, Jesus. Usa o teu servo, meu Pai, na tua palavra. Usa o teu servo em milagres, sinais e maravilha.
Aqui está, Senhor, o instrumento que o Senhor levantou aqui na terra. E eu oro, meu Deus, que o Senhor venha tomá-lo e usá-lo em tua presença, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da tua glória, meu Pai. Abençoa o teu servo agora, usando ele, Senhor, usando ele, meu Pai. Ore, clama na área, em tua presença, em nome de Jesus. Amados, nós vamos receber ele. Vocês vão parar de bater palmas só quando ele disser amém. Quem compreendeu, diga glória a Deus. Receba o pastor Milton Neves com palmas e palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Eu cumprimento a todos presentes aqui nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com o Senhor por esta oportunidade, levante a mão e diga graças a Deus. Que Deus abençoe. Quero que os irmãos recebam também a saudação dos nossos irmãos de Belo Horizonte, nossos irmãos ali da capital mineira. Também mando uma saudação para todos vocês nessa noite, amém? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu já quero convidar todos para abrir a Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Abram suas Bíblias comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 1. Isaías, capítulo 6. Capítulo 6. Abram suas Bíblias comigo em Isaías, profeta, capítulo 6, verso 1. Quem achou, diga amém. Isaías, capítulo 6, verso 1. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que falava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Levante a mão para o céu, diga comigo: meu Deus, nesta noite fala comigo através da tua palavra. O homem não é nada, não é ninguém, mas a tua palavra é fiel. Fala comigo, em nome de Jesus, amém. Pode assentar e pode louvar a Deus com uma salva de palmas bem forte, bem alegre. Palmas para Jesus.
Glória a Deus. A glória revelada. A glória revelada. Meus queridos, vocês podem ter toda a absoluta certeza que o circuito de palestras, seminários e até mesmo encontros temáticos dos assuntos bíblicos mais profundos, com os professores mais bem preparados e com os alunos mais bem motivados, não produzirá o efeito de revelação de quando a glória de Deus está presente no lugar. Quando a glória de Deus está em algum lugar, dispensa-se o teólogo, o hermeneuta, o exegeta, o doutor, o sábio, o poliglota, porque a glória de Deus, ela revela o oculto e o escondido e o que o homem não sabe. A glória de Deus. Vimos muitos cânticos nestes últimos dias, muitos louvores dos jovens, das crianças, dos adolescentes, dos adultos e dos idosos em geral, falando da glória de Deus. Na verdade, a glória de Deus precisa ser falada, porque Isaías, o profeta, já disse que o conhecimento do Senhor, que a glória do Senhor enche a terra. Então, se a glória enche a terra, é necessário que a terra conheça, é necessário que os homens conheçam, é necessário que os sábios, os ignorantes, os doutores, os leigos, os crentes, os católicos, os macumbeiros, os maçons, os umbandistas, os políticos, os empresários, todo mundo saiba que existe um Deus que tem a sua glória. É necessário tudo isso. Que quando nós falamos da glória de Deus e da revelação da glória de Deus, existem alguns parâmetros que eu posso chamar de parâmetros condicionantes. A glória de Deus é a manifestação dela, é uma manifestação condicional. É uma manifestação condicional. A glória de Deus, ela levanta o homem. A glória de Deus, ela alegra o homem. A glória de Deus, ela traz lágrimas de alegria dentro da igreja. A glória de Deus desperta quem está dormindo. A glória de Deus levanta o paralítico. A glória de Deus ressuscita o morto. A glória de Deus liberta o presidiário das algemas. A glória de Deus, ela faz coisas que ninguém pode fazer. Mas como eu disse para vocês, ela segue uma condicionante. A glória de Deus, quando ela desce num ambiente impróprio, a glória de Deus, quando ela se manifesta em nossa vida e nós não estamos adequados ao que Deus quer, ao critério que Deus estabelece, não se assuste com o que eu vou falar aqui agora, mas a glória de Deus, ela também mata. Parece estranho nós falarmos uma palavra tão pesada dessa, quando os direitos humanos já fincaram suas estacas dentro das igrejas, fincaram suas estacas nas novelas, fincaram suas estacas nos seriados, nas redes sociais, através do cyberbullying, onde você não pode mais falar verdades eternas, você não pode falar do rigor, da dureza e da seriedade de Deus, mas a mesma glória que levanta, abate, a mesma glória que cura, ela mata, a mesma glória que levanta, que desperta, ela coloca por terra. A glória de Deus é muito séria, é muito séria. Por que eu estou falando isso? Porque Isaías teve uma revelação de Deus no ano que morreu o rei Uzias. Ele teve uma revelação de Deus. Na verdade, foi uma revelação com 4 aspectos de revelação. Isaías teve uma visão da glória de Deus.
E quando a glória de Deus se manifestou, ele conseguiu contemplar 4 aspectos da glória de Deus, 4 revelações que ele teve. A primeira revelação que ele teve foi a revelação da grandeza de Deus. A segunda revelação que ele teve foi a revelação da santidade de Deus. A terceira revelação que ele teve foi a revelação da miséria humana. E a quarta revelação foi a revelação que mesmo o ser humano sendo miserável, mesmo Deus sendo grande, poderoso e santo, Deus ainda está preocupado em santificar o ser humano caído e colocar de pé na presença de Deus. 4 aspectos da revelação da glória de Deus. Mas é muito interessante que Isaías vai ter esta revelação num período muito sério da história de Jerusalém. Quando é que ele tem a revelação? No ano que morreu o rei Uzias. No ano que morreu o rei Uzias. Ou seja, para que a glória de Deus se manifestasse, para que a glória de Deus se revelasse, foi preciso morrer alguém. É sério isso? Alguém teve que morrer, alguém teve que descer à sepultura, alguém que parece que estava impedindo a manifestação plena da glória de Deus, teve que sair do caminho. Eu não sei o que impede da manifestação da glória plena de Deus descer em nosso meio e em nossos dias, porque nós queremos a glória. Nós queremos um avivamento, nós queremos um poder não fundamentado em reteté ou pula-pula, mas em quebrantamento de espíritos e lágrimas. Mas parece que alguma coisa impede isso, pois eu digo que Deus vai fazer o que for preciso, mas que a glória dele vai manifestar, vai, porque Deus é soberano e Deus é poderoso. Escute bem, no ano que morreu o rei Uzias. Quem que era Uzias? Se você procurar na Bíblia Sagrada, 2 Crônicas capítulo 26, verso 1, você vai encontrar a biografia deste rei que agradou a Deus. Ele andou nos caminhos do pai dele, ele começou muito bem, ele colocou no seu coração de buscar a Deus. Inclusive os jovens mais criteriosos nos estudos podem pesquisar que o único lugar na Bíblia onde aparece a palavra engenheiro é exatamente falando do rei Uzias, porque ele contratou engenheiros. A única vez que aparece a palavra máquina é quando Uzias contratou os engenheiros para fabricar as máquinas. A única vez na Bíblia que aparece a palavra agricultura é porque a Bíblia diz que Uzias era amigo da agricultura. Preste atenção, vocês sabem por que Jonatas morreu? Porque Jonatas era amigo de Davi, mas não era amigo de Deus. Vocês sabem, meus queridos irmãos, por que é que aconteceu que Uzias pereceu no final da sua vida? Porque ele era amigo da agricultura e não era amigo de Deus. Você pode ter muitos amigos neste mundo, você pode ser influente, você pode ser o melhor da tua sala de aula, mas você tem que ser amigo de Deus. Não adianta nada você ter qualquer outro mérito, você tem que ser amigo de Deus. Uzias começou muito bem, até que o seu coração, eu acho muito triste algumas partes da Bíblia que diz, mas, está indo tudo tão bem daqui a pouco, mas, porém, no entanto, todavia, é muito trágico isso. Por que não continua tudo igual? Por que sempre tem que ter este elemento de coesão, mas? A Bíblia diz que ele estava indo muito bem, mas seu coração se exaltou, ele se orgulhou por causa do seu sucesso, por causa do seu progresso. E como ele se orgulhou, você sabe o que ele fez? Ele entrou no lugar que só o sacerdote podia entrar, pegou na sua mão um incensário, e com aquele incensário na sua mão ele inventou de queimar incenso a Deus. Preste atenção, no templo existiam 2 altares. Um era o altar de bronze, que era o altar de sacrifício das vítimas, carneiro, cordeiro, bode expiatório, um casal de pombinhos. Mas existia também o altar mais sagrado, que não era de bronze ou de cobre, era de ouro. E nesse altar
Era um altar que tinha 1 metro por 1 metro, parecia este púlpito aqui. Só a base dele não era inclinada, a base dele era reta. Ele era revestido de ouro por fora. E quem podia ter acesso a este altar, chamado altar de incenso, era só o sacerdote. Não era o rei, não era um deputado, não era um presidente, não era um levita, não era um sátrapa, não era um netineu. Não, somente sacerdote habilitado, e passava por um treinamento criterioso para poder entrar naquele lugar para queimar incenso ao Senhor. Você, para ter uma ideia do nível moral e espiritual de quem podia queimar incenso, era o pai de João Batista, Zacarias. Ele era da turma de Abias, descendente da casa de Levi, um homem com uma reputação ilibada, um santo homem de Deus, guardador da lei de Deus. Então não era de qualquer maneira. Mas Uzias, ele colocou a mão certamente no seu colarinho e disse: eu sou o rei, eu sou o rei, e todas as prerrogativas estão debaixo do meu poder, e eu posso, eu faço, eu aconteço, e eu vou chegar no altar de incenso, vou oferecer a Deus, e Deus vai receber, ponto final, para todo mundo saber que eu sou rei. Se eu quiser eu sou sacerdote, se eu quiser eu sou levita, se eu quiser eu sou netineu, se eu quiser eu sou qualquer coisa. Mas acontece uma coisa que ele não sabia: Deus estabelece a cada um na sua função. Deus está falando com alguém aqui. Você gosta de ministrar? Você gosta de oferecer louvor? Você gosta de adorar? Você gosta de chegar no altar de incenso? Eu preciso te notificar: antes de chegar no altar de incenso, você tem que passar pela pia, você tem que passar pelo lavatório, você tem que enxugar aquilo que te afasta de Deus. Ele vai entrando como se ele fosse o maioral. Ele não passa pelo lavatório, ele não passa, pastor, para se lavar os pés, para lavar as mãos. Ele não passa pelo processo da santificação, da purificação, da limpeza, e já chega direto no altar. E quando ele chega no altar para oferecer incenso na presença de Deus, a Bíblia Sagrada mostra que o sacerdote Azarias, com mais 80 homens corajosos, que eram todos sacerdotes, disseram para ele: aqui você não pode entrar, você é rei, nós te respeitamos como rei, mas você não pode fazer o que você está querendo fazer aqui agora. Você está pensando o quê? Meus queridos, você que conhece a palavra de Deus, você pode ter o teu pai ou o teu avô que fundou a igreja na cidade de Curvelo. Entenda o seguinte: você pode ter influência, você pode ser uma bênção, você pode ser doutor na Bíblia, mas Deus colocou um pastor, Deus colocou um líder, Deus colocou alguém na hierarquia, e precisa ser respeitado tudo isso, senão você estará desagradando aos olhos do Senhor. Mas eu sou o rei. Não, mas o senhor não pode fazer isso, que quem pode fazer isso é somente os levitas. E esses levitas não podem somente ser levitas, eles têm que ser sacerdotes. E esse sacerdote não pode somente ser sacerdote, tem que ser sacerdote ordenado. E esse sacerdote ordenado não pode ser de outra casa, a não ser da casa de Levi, e tem que ser selecionado a dentro. Falou: não, não é assim não. É assim sim. Não é assim. Eu vou continuar queimando incenso, eu vou continuar. Tem gente que continua, tem gente que quer continuar acendendo incenso na presença de Deus. Está no namoro escandaloso, está na bagunça, está na pornografia, está assistindo que não presta na internet, está falando mal do outro, está usando mini saia, está pecando contra Deus com os olhos, com a língua, com o coração. Meu Deus! Acendendo o incenso de Deus. É forte, Senhor. Você vai queimar? Você vai continuar fazendo a obra de Deus em pecado? Você vai continuar cantando em pecado? Você vai continuar fazendo a obra de Deus sem orar, sem jejuar, sem ler a Bíblia, só na prática, só nas coxas, só na habilidade? Não faça desse jeito não, porque quando Uzias pensava que só porque ele era o rei, ele podia fazer o que ele bem queria, a Bíblia diz que Deus feriu ele na terra
o que é que você vê de melhor ou de mais avantajado no meu corpo? É a minha testa. Falta cabelo por aqui, não é assim? Se brilhar uma luz para cá, vai ver um resplendor extraordinário. É a testa do Milton Neves. Mas a minha testa é um tipo de outdoor, é um tipo de uma placa gigante de propaganda. E a testa é um lugar que as pessoas vão olhar e vão ver você, vão ver a tua expressão, vão ver o teu rosto. É pela testa. E quando Uzias pensava que ele podia fazer o que ele bem queria, Deus veio ele de lepra e foi na testa. Sabe o que é na testa? É o pecado que está escondido, que a mulher não sabe, o esposo não sabe, o pastor não sabe, mas Deus revela para todo mundo ver que Ele é o dono da obra. E é na testa. É para não ter como esconder. Meu Deus, o que aconteceu com ele? Ele era uma bênção. E Deus lá no céu dizendo: eu é que conheço ele. Meu Deus, mas ela era uma bênção. Era tão sincera, tão abençoada, tão bonitinha. Pois é. E Deus lá no céu dizendo: eu conheço o histórico dela, eu conheço a vida dela, eu conheço a vida dele. Não adianta na igreja nós sermos uma coisa, na frente do nosso pastor, na frente da diretoria da igreja, ou na frente até mesmo dos nossos pais, ou na frente daqueles que nós respeitamos, nós temos uma coisa: o nosso Deus tem que ser servido full time, em todo o tempo. Você quer ser levita? Você quer estar na frente do altar do incenso? Então ande em santidade, senão vai ter ferida na testa mesmo. Meu Deus. E o que aconteceu com Uzias, pastor? Ele ficou leproso até o dia da morte dele. A vida dele poderia ser perfeita. Ele começou a reinar com 16 anos. E sabe até que idade ele reinou? Até 71. No final da sua vida ele passou uma vergonha dessa. Lepra na própria testa. Foi separado de todo mundo. Foi separado, foi isolado, foi segregado por causa da lepra. Pastor, mas e a glória de Deus que estava lá naquele incensário? É a mesma situação que aconteceu com os filisteus. A glória da arca fazia Israel ter vitória, mas quando Israel pecou contra Deus, a própria arca se transformava em derrota para eles. A glória de Deus não é... Vocês podem dar glória a Deus aí por vê-lo. A própria glória de Deus se transforma em elemento perigoso. E foi exatamente neste momento, foi exatamente neste contexto, que a Bíblia Sagrada mostra um trono vazio, porque Jotão, filho de Uzias, começou a reinar no lugar do seu pai. Só que ele não podia sentar no trono, porque ele só poderia sentar ali a hora que o pai dele morresse, fechasse os olhos. Então o trono ficou vazio. Não tinha ninguém sentado no lugar de Uzias. O trono ficou vazio. E agora alguém poderia dizer: misericórdia, coitado de Jerusalém, coitado do povo do Reino do Sul, Judá e Benjamim. O trono está vazio. Ninguém vai dominar, ninguém vai expedir as ordens. Vai virar uma bagunça, uma guerra civil. Vai se acabar tudo, porque Uzias está leproso, o trono está vazio. E quando parece que o trono de Uzias estava vazio, Isaías contemplou o trono de Deus para mostrar que Deus não sai do controle, que Deus não sai do seu poder e autoridade que Ele tem. Os homens caem, mas Deus continua de pé. Aleluia. E é quando Isaías está olhando para aquele trono, aquele alto e sublime trono. Aí então ele começa a ter as revelações de Deus, porque a glória de Deus começa a se manifestar. Diga comigo: a glória revelada. Sabe o que é a glória revelada? É a glória de Deus que traz revelações. É a glória que traz revelações. E sabe quais são as revelações que a glória de Deus traz? No caso de Isaías,
A primeira revelação que Deus traz para Isaías é a revelação do poder de Deus. Diga comigo, poder de Deus. A revelação do poder de Deus. Isaías, quando ele contempla a glória de Deus, ele tem uma revelação do poder de Deus. O poder de Deus. Você sabe o que é o poder de Deus? O poder de Deus é a autoridade que ele tem. É a autoridade onisciente, onipresente e onipotente para fazer o que ele quer, quando ele quiser, com quem ele quiser, do jeito que ele quiser. Por isso que Deus está assentado num alto e sublime trono, porque Deus tem todo o poder. Preste atenção no que isso significa. Significa, meu querido irmão, que nós podemos brincar com os homens, nós podemos brincar com os mestres, com os chefes, nós podemos fazer muitas coisas desagradáveis entre as pessoas, mas quando o assunto é com Deus, aí a coisa fica mais séria, porque entre os homens nós temos apelação para os tribunais, entre os homens nós podemos apelar para a polícia, ou para o poder público, ou para algum mediador, para nos proteger da ira, da fúria, ou das retaliações, mas quando se mexe com Deus, não tem ninguém para nos tirar da mão dele. É por isso que nós temos que respeitar este Deus, porque ele tem todo o poder no céu e na terra. E Isaías tem essa revelação de um Deus que tem poder. Sua primeira revelação do poder de Deus. Mas quando nós falamos da revelação do poder de Deus, eu quero falar para alguém aqui que tem procurado ser fiel. Tem alguém aqui nesta noite escutando esta palavra que você tem lutado para ser fiel. Você tem lutado para andar na palavra de Deus. Você tem orado, você tem jejuado, você tem procurado se santificar, tem procurado guardar a sã doutrina que o Senhor te ensinou. No entanto, você é perseguido em casa, é perseguido na faculdade, é perseguido no trabalho, e às vezes é perseguido até na igreja. Eu trago esta palavra para você, para dizer que Isaías viu Deus assentado no alto e sublime trono. E sabe o que isso significa? Que apesar de qualquer perseguição que vier contra a tua vida, se você é um crente fiel, obediente à palavra de Deus, ninguém é maior que Deus que está sentado no trono. Ele é poderoso para te livrar, Ele é poderoso para te guardar, Ele é poderoso para te proteger das retaliações humanas. Deus é poderoso. Muitas pessoas estão preocupadas com a monkeypox, que é a tal da varíola do macaco. Outros preocupados com a pandemia do Covid-19. Outros preocupados com a guerra da Ucrânia e até com a terceira guerra mundial que já começou. Outros estão preocupados com a economia. Outros preocupados com a ascensão do comunismo se espalhando por toda a América Latina, Central, América do Norte e do Sul. Outros estão preocupados com as ameaças da troca de poder que pode existir no Brasil. Preste atenção. A Bíblia Sagrada diz algo que eu vou repetir aqui agora. Uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi: o Deus que te guardou na pandemia, o Deus que te protegeu do desemprego, o Deus que mandou recursos para você todo este tempo, Ele ainda está no trono, Ele tem todo o poder, Ele vai continuar te dando suporte, sustentação, apoio, e vai continuar te guardando de todo mal. Revelação do poder de Deus. Revelação do poder de Deus. A primeira revelação que Isaías tem é uma revelação de quão Deus é poderoso. Se você de fato soubesse o tamanho do poder que o teu Deus tem, você não teria medo de nada nessa terra. Se você soubesse o tamanho do Deus que você tem, você já estaria dando glória a Deus com mais intensidade aqui nesta noite. Você já estaria dando lugar para o Espírito Santo te encher de poder aqui nesta noite. Você já estaria falando na língua dos anjos aqui nesta noite. Porque Deus tem poder, mas Ele quer derramar poder sobre a igreja. Receba o poder de Deus na tua vida e agora. Receba o poder de Deus aí agora. Receba a revelação do poder do Espírito Santo em sua vida. Glória a Deus. Mas eu preciso fazer uma observação. Prosseguindo na mensagem, eu preciso fazer uma observação. E esta observação é a seguinte: dos anos 70 até hoje, nós estamos cantando, pregando e falando bastante do poder de Deus.
E algumas vezes nós falamos da outra revelação que Isaías tem, que ele teve, mas a gente fala de uma forma tão ampla, tão genérica, que parece que pode ser relativizada e chega ao ponto até da gente pensar que não é tão séria assim. A segunda revelação de Isaías é uma revelação da santidade de Deus. É impossível Deus estar dentro de um ambiente, é impossível Deus estar dentro de uma casa, é impossível Deus estar dentro de uma igreja, é impossível Deus estar dentro de um crente, e este crente, esta igreja, este ambiente não está santificado. É impossível, porque a própria presença de Deus já santifica o ambiente. A própria presença de Deus já santifica a vida do cidadão. Ah, meus irmãos, se quiserem me chamar de cafona ou de saudosista, eu sou daquele tempo que dizia assim: a presença de Deus está aqui, não precisava nem falar, porque a igreja inteira já estava chorando. É claro que a presença de Deus estava ali, é claro que a glória de Deus estava ali, porque a glória de Deus ela traz santidade. E onde tem santidade, tem lágrimas, tem quebrantamento. Aonde a presença de Deus está, a santidade ela vai na frente da presença de Deus. E Isaías, ele tem esta revelação, que é a segunda revelação que eu vejo, a revelação da santidade de Deus, porque ele contempla serafins voando naquele lugar, e eles tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 asas eles cobriam os pés, e com 2 asas eles voavam. Mas o mais interessante não é a anatomia ou a descrição física ou visível daqueles anjos, não, dos serafins. O que era mais interessante é o que eles diziam. Sabe o que eles diziam? Santo, 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 santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. 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 Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Será que a glória de Deus está neste lugar nesta noite? Será que você está sentindo a glória de Deus, ou será que a glória de Deus está te incomodando aqui hoje? Porque se a glória de Deus estiver nos incomodando, é a melhor coisa que tem no culto. Eu fico desconfiado num culto em que eu não sinto incomodação, porque quando eu estou num culto que eu me sinto muito bem, à vontade, parece que eu estou na casa da minha sogra, esparramado no sofá, com as pernas pichadas. Não, senhores, aqui é lugar para nós nos sentir mal, para nós nos converter, para nós nos arrepender, para nós sentir nossa miséria e para nós sentir que Deus é santo. Aleluia! Sinta a presença de Deus aí te santificando, sinta a presença de Deus aí te tocando, porque sem a santificação ninguém verá Deus. Não adianta, você pode cantar bonito, você pode pregar bonito, mas se você não tiver a santificação na tua vida, você não verá Deus. Receba a presença dele na tua vida nessa noite. Um pregador norte-americano que já estava prestes a ter o seu declínio, o nome dele Jimmy Swaggart, ele pregou uma mensagem denominada Santidade outra vez, Holiness again, santidade outra vez. Ele disse: nós temos cantado muito sobre a grandeza, sobre a soberania e sobre a magnificência de Deus, mas nós temos entendido muito pouco sobre a santidade de Deus. Você sabe o que significa a santidade de Deus? Significa mais ou menos assim: se Deus de fato está entre nós, entenda, olha aqui para mim, se Deus está entre nós de verdade, e Ele é santo demais, sabe o que Ele tem que fazer?
ele tem que abrir mão da santidade dele e dizer assim: a partir de agora eu não sou mais santo, a partir de agora eu sou profano, senão eu não vou conseguir me misturar com o povo. A partir de agora eu não sou mais separado, a partir de agora eu também sou iníquo, a partir de agora eu também sou mentiroso, a partir de agora eu também tenho vínculo com o pecado, para me poder me misturar com o povo. A segunda possibilidade é Deus dizer: eu sou santo e não me misturo com este povo, e como o povo é pecador, é pecaminoso, então eu vou matar todo mundo, porque só eu sou santo, e para mim estar no meio do povo, e eu quero estar no meio do povo, mas o povo peca, o povo brinca com a minha santidade, então eu vou matar todo mundo. Mas tem a terceira possibilidade: Deus, ele provê uma forma de nós estarmos na presença dele, é através do Espírito Santo habitando a nossa vida, é através do Espírito Santo habitando a nossa vida. Se o Espírito de Deus é amor, se o Espírito de Deus é amor, se o Espírito de Deus é amor, se a presença do Espírito Santo é amor, se a presença de Deus é amor, é Ele que nos santifica, é Ele que nos santifica. Deixa Deus mandar poder nesse país, deixa Deus mandar poder nesse lugar, deixa Deus mandar a sua glória. Receba a presença de Deus na igreja. Eu quero ver se tem jovem cheio do Espírito Santo aqui no Cruzeiro. Eu quero ver se tem jovem cheio da glória de Deus aqui. Cadê? Receba a presença de Deus aí agora. Receba o toque do Espírito Santo aí agora. Deixa Deus santificar a tua vida de hoje. Deixa Deus santificar a tua vida. Deixa Deus te tocar. Aleluia. Aleluia. Eu estou na segunda revelação de Isaías. A segunda revelação que ele tem é a revelação da santidade de Deus. Escuta aqui, ó. Deixa eu falar só mais um pouquinho nesse ponto. Quando a gente tem uma revelação da santidade de Deus, a gente passa a respeitar a casa de Deus. A gente não tem coragem nem de colar chicletes debaixo do banco. A gente não tem nem coragem de entrar dentro da igreja, ir no banheiro da igreja, fazer bolinha de papel higiênico e colar em cima do teto. A gente não tem nem coragem de falar mal do nosso irmão dentro da igreja, muito menos falar mal do pastor, fazer fofoquinha. Nós não temos coragem de fazer nada que desagrada ao Senhor dentro da igreja. Meus irmãos, havia um tempo que as mulheres iam para a igreja com roupa indecente. Sabe o que o padre fazia? O padre pedia licença e algumas freiras auxiliares colocavam um pano em cima da perna das moças, das mulheres, e dizia: a senhora está em falta com a sua compostura. O cidadão, quando ia na missa sem camisa, ele não podia entrar, ou ele ia de shorts, ele não podia entrar não. Os próprios padres tomavam ponta e tomavam frente e diziam: não, aqui não, se você quiser entrar aqui, você tem que entrar com ordem e decência. Hoje eu me dirijo aos crentes. Eu falo isso em Belo Horizonte, eu falo isso em Curitiba, eu falo isso onde eu for chamado. Hoje está um verdadeiro escândalo dentro das igrejas brasileiras. A mini saia das crentes está pior do que as calças compridas das católicas. É porque elas não estão respeitando mais a casa de Deus, é porque elas não estão respeitando mais o lugar santo que é a casa de Deus. Dá glória a Deus se você pode aí. Dá glória a Deus aí. Você sabe qual que é o que está escrito em Eclesiastes capítulo 5, verso 1? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Guarda o teu pé. Se você vem procurar uma namorada aqui, parabéns, é melhor que você procurar em algum outro lugar, numa festa, num baile. Muito bem, ótimo, que Deus te prepare uma jovem bonita, decente, cheia do Espírito Santo. Minha irmã, se você vem procurar o teu príncipe encantado nessa noite, que Deus te abençoe, tomara que você tenha encontrado. Mas eu vou te dizer uma coisa, muito mais do que isso, você veio aqui para sentir a presença do Espírito Santo do Senhor.
Quando você tem uma revelação verdadeira da santidade de Deus, você cuida o que você fala com a tua boca, você cuida o que você vê com os teus olhos, você cuida o que você escuta com os teus ouvidos, você cuida o que entra dentro do teu coração, você cuida como que você fala com a tua mãe, você cuida como você fala com o teu pai, você cuida como você se dirige ao teu pastor, você pensa duas vezes antes de fazer qualquer coisa, porque Deus é santo, 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 Deus é santo. Qual que é a terceira revelação de Isaías? Se Deus é tão santo do jeito que Ele é, porque hoje tem um evangelho fajuta, mais barato do que R$1,99, que é o evangelho que preconiza que Deus abriu mão da sua santidade e Ele faz uma arrebentona para tudo quanto é coisa entrar no céu. É jararaca, é cascavel, é escorpião, é jiboia, é tudo quanto é satanás. É o tipo da doutrina universalista que bem conversadinho, até Adolf Hitler entra lá no céu, até o satanás entra. Deixa eu falar uma coisa aqui, Curvelo, eu sei que vocês já sabem disso, porque o pastor de vocês prega, mas se você quiser entrar no céu, é igual vocês já estão cansados de saber, para entrar no céu, Deus é santo, 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 e para entrar lá, tem que ser santo também, senão não entra, não entra. Se você quiser chorar e dar glória a Deus, dá glória a Deus. Se você quiser ficar com os olhos secos, olhando para mim, me copiando, desejando que eu termine a mensagem logo, eu vou pregar do mesmo jeito. Eu vou falar o que Deus está mandando do mesmo tamanho. A terceira revelação de Isaías, quando ele contempla a santidade de Deus, ele tem uma terceira revelação. Se você ler o capítulo 5, você vai ver Isaías dizendo: ai do fulano, ai do ciclano, ai do beltrano, ai do sacerdote, ai do pastor, ai do judeu banqueiro que pratica usura para enriquecer ilicitamente, ai daquele que defrauda a viúva e o órfão, ai daquele que chama o bem ao mal e o que chama o mal ao bem, ai desse, ai daquele. Se você procurar no capítulo 5, são 7 ais, que ele dá uma olhadinha e começa a apontar para esse, para aquele, para aquele, para aquele, para aquele. Silêncio por Deus. Você conhece alguém desse jeito? Aqui em Curvelo eu sei que não tem disso, nem em Belo Horizonte, mas no Paraná é assim. Daqueles crentes que gostam de achar defeito nele, nela, e aquela então. Se aquilo subir no altar para pregar hoje, mas eu quero me levantar bem na hora que ele cumprimentar a igreja. Ai dele, ai dela, ai de fulano, ai de ciclano. Quando Isaías tem a revelação verdadeira do poder e da santidade de Deus, ele não começa a apontar para ninguém, o dedão dele vai para ele e diz: ai de mim, ai de mim, ai de mim. Glória a Deus. Ai de mim, que já vou perecendo. Ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei. Ai de mim, porque a glória dele se revelou em mim, e eu habito no meio de homens de lábios impuros. Parece que eu vejo Deus lá no céu dizendo assim: se habita no meio de homens de lábios impuros, Isaías, sim, Senhor. E o que mais? E eu também sou um homem de lábios impuros. Ai de mim. Você entendeu? Quando a glória de Deus se revela para Isaías, a terceira revelação que ele tem é a revelação da miséria humana. Ou seja, quando a glória de Deus te envolve, você não tem tempo para cuidar da vida de ninguém, você cuida da tua própria vida, você cuida da tua salvação, você tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.
Você já ouviu aquele ditado que Deus deu a vida para todo mundo, para cada um cuidar da sua? Dá uma glória a Deus aí, Curvelo. Deus está mandando acabar a fofoquinha, o disse-me-disse, o aponta. Não se esqueça que quando Deus te arrancou do mundo de pecado, você estava tão podre quanto eu, quanto qualquer outro que está aqui nesta noite. Jesus foi lá, te puxou, te lavou, te enxagou, te resgatou, te secou e te colocou para sentar com os príncipes, não para você ser juiz, mas para você ter cuidado de ti mesmo e da palavra de Deus. Escuta aqui, ó. Existem dois extremos nisso. Dois extremos. O primeiro extremo é quando você começa a se colocar lá em cima no pedestal e você se sente na razão de criticar tudo e todos. Só você é santo. Você subestima as pessoas e superestima a você mesmo. É um extremo. Mas tem outro extremo. Sabe qual que é o outro extremo? Outro extremo é quando você coloca todo mundo lá em cima e você se coloca lá embaixo. E você se sente um miserável, indigno, impróprio. E você se acha inapto para fazer as coisas de Deus. Você então se coloca lá no outro extremo, dizendo: para mim não tem esperança, para mim não tem jeito. Eu conheço quantas vezes eu tropecei, quantas vezes eu caí, quantas vezes eu tentei me colocar de pé e não consegui até agora. Ótimo, é bom você reconhecer isso. É bom você se colocar no teu lugar, mas preste atenção, nunca se esqueça que quando Isaías tem uma revelação de si próprio, ele está sentindo a sua miséria, mas existe um Deus que é poderoso, um Deus que é santo e que está pronto para levantar ele. Deus se levanta nessa noite, Deus se coloca de pé nessa noite, Deus se levanta. A primeira revelação qual é? Da grandeza de Deus. A segunda revelação qual é? Da santidade de Deus. A terceira é a revelação da miséria humana. Meus irmãos, se tem uma coisa triste, é quando nós temos uma revelação absoluta da miséria humana. Você quer entender a miséria humana? É só você pegar um BMW 2023 que nem foi lançado ainda, o BMW mais completo que existe na categoria mais avantajada, só para poderoso, e você entra dentro de um carrão daquele, e daí você se perde numa curva a 240 por hora. Você sabe o que acontece? Você vai dar trabalho para os peritos do IML, seja o mais poderoso, o mais rico que tiver. Quando tem um encontro com a glória de Deus, ele reconhece a miséria humana. Nós diante de Deus, nós não somos nada. E quando nós temos esse tipo de revelação, é o próprio Deus que faz esta revelação para nós não ficar com o nariz empinado, para nós não ficar dando uma diosbotal, para nós não pensar que a igreja é uma passarela para andar se desfilando, chamando a atenção de quem não deve, para nós tirar aquele topete do orgulho, da exaltação, da soberba, para nós entender que nós somos humus, nós somos terra, nós somos pó, nós não somos nada. Que é grande é somente Deus. Revelação da miséria humana. Só que quando a gente tem a revelação da miséria humana, muitas pessoas têm esse tipo de revelação. Eu já tive. Quando eu tinha meus 20 anos, antes de eu conhecer minha esposa, eu estava lendo só Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, A Mão e a Luva, Esaú e Jacó. E é realismo, naturalismo. Só fala da miséria humana, só fala de desgraça, de traição, só fala de prejuízo, só fala de tribulação. Você lê um livro daquele, se você lê o segundo ou terceiro ou quarto livro de Machado de Assis, pode procurar um psiquiatra que você está doente mental, pode ir, pois eu estava doente mental. E é isso que acontece quando você reconhece a miséria humana.
Qual que é o próximo passo depois que você reconhece a miséria humana? Se você não tem Deus, você entra em depressão. E agora Isaías bate no peito dizendo: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de homens de lábios impuros. E quando ele está dizendo isso, os meus olhos viram rei. Ai de mim, eu vou morrer. O que será de mim? Ele está angustiado por causa da glória, por causa da santidade de Deus. Quando nós falamos da santidade de Deus, meus irmãos, não é só para a gente cantar bonito e fazer a voz tremer com aqueles melismas. Quando a gente fala da santidade de Deus, não é só para a gente ficar para lá e para cá, como se nós estivéssemos dançando músicas psicodélicas. Quando nós falamos da santidade de Deus, não é simplesmente quando nós chamamos a atenção de alguém, olha como nós cantamos bonito. Quando nós falamos da santidade de Deus, é muito perigoso, porque o Deus que dá vida é o mesmo Deus que mata. Quando nós estamos fora dos parâmetros dele, é muito sério. E agora Isaías está tendo um choque de realidade. Eu sei que tem alguém escutando aqui agora, talvez você está desviado do Evangelho e está sentindo um choque de realidade. É com você mesmo que Deus está falando aqui hoje. Ou algum crente que o seu coração já está se sentindo apaixonado pelas campinas verdejantes do Jordão, cuidado, porque Sodoma e Gomorra vai ser destruído. Volte para Jesus e para a santidade dele nessa noite. Quando ele tem uma revelação da miséria humana, aí surge o golpe fatal da quarta revelação. Sabe qual que é a quarta revelação? A revelação da santificação. Sabe como é que acontece essa revelação? Quando Isaías está todo triste, eu imagino aquele pensador grego que está com uma perna levantada, a mão no queixo, pensativo, preocupado, pensando, meditando, imaginando a vida, as diatribes de ser um ser humano. E daí daqui a pouco, quando Isaías está na sua miséria profunda, no seu estado pleno de reconhecimento de culpa e de desprezo, a Bíblia mostra que o anjo pega uma tenaz. Você sabe o que é uma tenaz? É igual uma tesoura usada na metalúrgica para apanhar peças quentes da siderúrgica, da metalúrgica. É igual uma tesoura. O anjo pega uma brasa viva do altar e toca nos lábios de Isaías e diz para ele: a partir de hoje o teu pecado foi purificado, a tua iniquidade se passou de ti. É a quarta revelação, é a santificação de Deus. Receba Deus te santificar agora. Receba a presença de Deus agora. Deus te chamou para a santificação. Receba a presença de Deus na tua vida. Fica de pé adorando, fica de pé adorando. Vamos ver se Deus está aqui mesmo. Vamos ver se a glória de Deus está aqui mesmo. Se a glória de Deus está aqui, vai descer fogo aqui agora. Glória, a glória de Deus está aqui sim. A glória de Deus está aqui sim. Receba ele aí agora. Da glória, da glória. Levanta a voz, levanta a voz. Receba a presença de Deus aí agora. Receba a presença de Deus aí agora. Receba a presença de Deus aí agora. Receba a santificação que vem de Deus. Receba a santificação que vem de Deus. Receba, receba, receba. Glória, glória, glória. Cadê os jovens que querem receber o poder de Deus? Cadê os jovens? Cadê? Cadê os crentes que querem ser cheios de Deus aqui hoje? Receba a presença de Deus aí agora. Glória, glória, glória.
Oh glória, oh glória. Levanta a tua mão para o céu, diga comigo, meu Deus. Mais forte, diga, meu Deus, santifica a minha vida. Meu Deus, santifica a minha família. Meu Deus, eu preciso da tua glória. Eu preciso do teu poder nesta noite. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Santifica a minha vida. Pode louvar Jesus com as palmas de vitória. Pode exaltar Jesus. Diga glória a Deus. De pé, canta comigo.